Array of Things. Esse é um exemplo bastante inovador de utilização das tecnologias digitais para a cidadania digital, justamente porque ele representa o que o seu próprio nome diz. Array of Things pode ser traduzido como conjunto ou arranjo de coisas, que no caso desse projeto, querem dizer uma rede de dispositivos independentes com computadores, sensores e câmeras, que realiza análise de dados coletados em conjunto com uma tecnologia de inteligência artificial. Tudo isso formando um arranjo conectado e interativo que vai aprendendo com a inclusão de novos dados capturados continuamente pelo sistema de monitoramento. Esses dados abertos e hiperlocais podem ajudar investigadores, autoridades municipais e criadores de software a estudar e enfrentar desafios críticos da cidade, como a prevenção de inundações urbanas, a melhoria da segurança rodoviária e da qualidade do ar e a avaliação da natureza e do impacto das alterações climáticas. No caso, o Array of Things é uma parceria colaborativa entre cientistas, universidades, governo federal e local, parceiros industriais e comunidades, envolvendo cidadãos, especialmente os jovens, para aproveitar a tecnologia para melhorar a vida em Chicago. O financiamento principal do projeto veio de uma Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos. O Array of Things foi idealizado em 2016, na cidade de Chicago, como eu disse. Mas, atualmente, essa tecnologia pode ser encontrada em outras cidades norte-americanas, como Palo Alto, Seattle, Portland, Denver, Detroit e outras. Ou seja, esse não só é um projeto que foi implantado e deu certo até agora, como também já se espalhou por outras localidades. O Array of Things foi pensado visando responder perguntas como: que nova ciência poderia ser desenvolvida a partir da conexão de centenas ou mesmo milhares de dispositivos e sensores implantados numa grande cidade? Como é que tal sistema de monitoramento publicaria dados de uma forma que fosse útil não só para os cientistas, mas também para estudantes, educadores, gestores municipais, moradores e empresas da cidade? Em termos práticos, o Array of Things surgiu em 2016 com uma rede de sensores espalhados pela cidade de Chicago, que funcionam como rastreadores de condicionamento físico da cidade, coletando novos fluxos de dados sobre o ambiente, a infraestrutura e as atividades, e gerando uma quantidade enorme de dados sobre ela. Ou seja, se a cidade de Chicago fosse uma frequentadora de academia, o Array of Things seria um aparelho que monitora todo o aprimoramento da força muscular, a resistência cardiovascular, a resistência física e a sua flexibilidade, apresentando seus ganhos físicos, mas também o que ela precisaria melhorar. E tudo isso pode ser feito sem precisar de equipes de pessoas colhendo todos esses dados nos locais e depois organizando as informações em um laboratório. Basta apenas instalar os sensores e câmeras pela cidade e conectá-los a uma tecnologia de dados. Os parceiros dessa iniciativa podem aplicar a tecnologia do Array of Things para apoiar as suas iniciativas locais e fornecer às suas comunidades novos fluxos de dados úteis, ao mesmo tempo que testam os dispositivos de sensoriamento sob diferentes condições regionais e aplicados a novos casos de utilização. A longo prazo, os criadores do Array of Things enxergam essa iniciativa se expandindo para além das fronteiras e aumentando a investigação urbana e as políticas públicas baseadas em dados em todo o mundo. Nós dissemos que o projeto já está implantado em diversas cidades dos Estados Unidos. Cada cidade participante concorda em disponibilizar aberta e publicamente os dados que coleta no sistema. O Array of Things é uma ferramenta robusta para a ciência urbana, saúde, planejamento urbano e envolvimento comunitário. A plataforma tecnológica usada para construir os dispositivos é chamada Woggle,
um sistema de hardware e software de código aberto, desenvolvido no Laboratório Nacional de Argonne, nos Estados Unidos. Os aparelhos do Array of Things são fabricados em Chicago. O Woggle está sendo significativamente expandido e aprimorado por meio de um novo projeto, o SAGE, que é um Software Defined Sensor Network, ou seja, uma rede de softwares definidos, que começou no final de 2019. Os novos aparelhos instalados do SAGE têm processadores de quase 200 vezes mais potentes e sensores e câmeras aprimoradas em comparação com a primeira fase do projeto. Portanto, o que começou como um projeto de rede de sensores evoluiu para um projeto de medição inteligente, enfatizando novas medições que poderiam ser suportadas com computação de ponta, exigindo, por sua vez, um suporte de inteligência artificial e aprendizado de máquina. O sistema resultante combina sensores tradicionais com medições definidas pelo software que interpreta esses sensores, como, por exemplo, o processamento de imagem com uma câmera. Os sensores que monitoram a qualidade do ar, o som e a vibração para detectar o tráfego de veículos pesados, por exemplo, monitoram também a umidade e a temperatura e podem ser utilizados para sugerir os tempos e os percursos de caminhada mais saudáveis ou menos saudáveis pela cidade, ou para estudar a relação entre doenças respiratórias, por exemplo, e o ambiente urbano. Sabemos que a poluição atmosférica é altamente variável ao longo da geografia e do tempo nas áreas urbanas, com impacto significativo na saúde e no comportamento humanos, mesmo em curtos períodos de tempo e exposição a essa atmosfera poluída. As medições sobre ruídos e barulhos na cidade também são um fator importante que impacta na saúde e bem-estar dos cidadãos, principalmente nos bairros. A importância de se obter dados nesse sentido é que isso pode auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas que precisam ser implementadas para melhorar condições que estejam trazendo problemas de saúde para a população. A detecção em tempo real de inundações urbanas pode melhorar os serviços e a infraestrutura da cidade para prevenir danos materiais e doenças. Os sensores que realizam medições do microclima em diferentes áreas da cidade permitem que os moradores possam obter informações meteorológicas e climáticas atualizadas e de alta resolução, podendo auxiliar na implantação de projetos de arborização, por exemplo. Um outro exemplo, se a contagem típica de pedestre às 3 da manhã numa vizinhança for inferior a 5 pessoas, mas de repente 50 pessoas forem detectadas, um sensor autônomo definido por software poderia começar a analisar os movimentos agregados da multidão para determinar a natureza dessa concentração. Isso poderia ser útil para questões de segurança do bairro. Informações sobre luminosidade podem facilitar medidas de instalação de postes de luz para melhorar as condições dos deslocamentos à noite, principalmente de pedestres. Com sensores específicos e câmeras, é possível observar quais áreas da cidade são densamente povoadas por pedestres em diferentes horários do dia, para sugerir rotas seguras e eficientes para caminhar tarde da noite ou para cronometrar semáforos durante os horários de pico do tráfego, para melhorar a segurança dos pedestres e reduzir a poluição relacionada ao congestionamento. O uso dessas tecnologias permite catalisar novas pesquisas sobre as interações humanas em espaços públicos, tais como não apenas as trajetórias das pessoas que se deslocam em uma via pública, mas também como esses movimentos são influenciados por outras pessoas e grupos. Combinando essas análises visuais com capacidades de análise sonora, os investigadores podem começar a explorar se é possível determinar o estresse, a depressão, o medo ou a coesão social a partir de medições ambientais do movimento humano. Enfim, parece bastante evidente que a maneira como habitamos a cidade passa necessariamente por essa extensa rede de conexões de coisas, dispositivos, entidades humanas e não humanas.
O nosso social, que para além dos humanos conta com a presença interativa dos algoritmos, dos softwares, dos big data e um extenso número de entidades conectadas que interagem entre si, oferecendo um conjunto de dados que influencia grandemente o conjunto das relações, também pode ser anotado. Esse processo de informatização que ocorre hoje promoveu um novo tipo de acesso ao mundo por meio da interação com uma quantidade infinita de dados, acessíveis unicamente graças às mediações inteligentes de todas essas tecnologias digitais. Uma vez assumida a forma dos dados, os carros, os prédios, as ruas, as árvores, apesar de conservarem a sua dimensão originária, material e física, alteram a sua própria natureza, tornando-se informação comunicante, capaz de gerar novos processos, políticas, projetos e transformações. Assim, a cidade não é mais apenas aquele ambiente físico e visível, mas um conjunto complexo e inseparável de mundos e combinações informativas e materiais ao mesmo tempo. No contexto da cidadania digital, como bem elaborou Massimo Di Felice no seu livro de mesmo nome, iniciativas como o Array of Things anunciam o nascimento de um novo tipo de parlamento planetário, composto não só de representantes governamentais do mundo inteiro, por cientistas e grandes atores econômicos, mas também por florestas, pelo clima, pelas emissões, pelos dados e por sensores que permitem o monitoramento e a medição dos dados ecométricos. Todas essas diversas entidades convocadas discutem em conjunto, os seres humanos por meio de análises e propostas, as biodiversidades a partir de sensores e da internet das coisas, os algoritmos e o clima pelo processamento dos dados. Tudo com o objetivo comum de bem-estar coletivo, planetário, frente às questões climáticas que já estão tão evidentes, não é?